Pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos, boa noite aos presentes também, boa noite ao pessoal que está na internet. Estamos hoje começando mais uma edição do nosso painel de debates do Fórum Buritis na Política. E o painel desse mês de julho é sobre um tema bastante latente aí, que é, digamos assim, já são discussões que já vêm há um tempo, mas pouco se viu em evolução, que é a questão da reforma política. Todo mundo sempre pondera, faz colocações, sugere alterações, mas pouco se movimentou na prática sobre esse tema tão importante. Então, boa noite, Dr. Bernardo Ramos, boa noite, Paulo Gomide, pré-candidatos aí para esse pleito que se aproxima. Então, a gente começa o nosso painel de debate, né? É um assunto muito amplo, né? Mas vou começar perguntando e passando a palavra para vocês, para qual é a opinião suas a respeito das reformas que foram implantadas nos últimos anos, né? 2016 nós tivemos uma mini reforma eleitoral, e como, na visão de vocês, seria o modelo ideal, né? O que nós precisamos no país para a gente começar a falar em evolução realmente da classe política. Passo a palavra para o Paulo Gomide para abrir aqui nosso painel de debate. Primeiramente, boa noite para todos, o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui presente, o doutor Bernardo. Prazer estar aqui mais uma vez, a gente aprendendo cada dia e trocando experiências. Bastante saudade. Boa noite, Braulio. Sobre essas reformas que a gente tem vivenciado de 2016 para cá, teve algumas positivas, algumas de grande tensão na discussão, e algumas que foram colocadas sem a devida discussão, né? Não dar transparência ao cidadão. Vamos ser objetivos. Reforma da Previdência. As pessoas perguntam: Paulo, você é a favor da reforma da Previdência? Eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas por que você questionou tanto a reforma do Temer? Porque a reforma do Temer tinha dois vícios graves. Uma que não era reforma, era confisco. E a outra, que não tem a menor legitimidade de fazer reforma alguma. Porque ele está sob suspeição, já pediram várias vezes para ele ser investigado, está sendo protegido pela casa, né? Seja ela a Câmara, seja pelo Senado. Então, isso tira todo o mérito das reformas como instrumento de credibilidade. Eu acho que... Mas serviu como uma grande experiência. Nós tivemos aí a mini reforma trabalhista, que bom ou ruim, que muita gente estressou, mas na verdade estava simplesmente legitimando o que já existia. Já existia, as coisas já eram assim. Quem nunca conheceu um freelancer que trabalhou ali num restaurante? O avulso, trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Ele não tem segurança nenhuma. Então, assim, cada um construiu a sua... Teve um que eu achei muito positivo, apesar de tudo que eu falei até agora, que foi a fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Já é até irônico, né? Você é obrigado a contribuir. Você contribui espontaneamente. Obrigação é imposto, né? Você impõe para você ter que pagar, né? Eu achei extremamente importante porque, para os sindicatos sobreviverem e continuarem representando, eu tenho lá minhas dúvidas se representavam efetivamente, mas para que continue aqueles que realmente tinham esse viés, eles vão ter que conquistar o seu contribuinte, que é o trabalhador daquele segmento. Eu acho extremamente importante. A mini reforma política, sinceramente, eu não vi nenhum grande impacto relevante. Essas mudanças elas sempre são feitas para beneficiar quem já está dentro do sistema, então é sempre mais complexo. Mas agora nós vamos ter, em 2018, a maior oportunidade que o Brasil vai ter desde as diretas já, que é realmente mudar o sentido, o significado do que é fazer política, o que é política. Política está não é partido, não é interesse privado e nem corporativo. Fazer política é o interesse nacional e do cidadão.
Esse é o fazer política. E aí nós vamos falar sobre a reforma política, e entre um dos temas está lá o voto obrigatório. Eu vou discorrer mais para frente assim que for perguntado. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer ao Braulio pelo evento, agradecer a presença de todos que aqui estão, a presença de todos que virtualmente também estão ajudando a participar do evento. Falando um pouquinho sobre reformas de uma forma geral, eu acho que nós temos uma demanda de urgência por todas elas. Pela reforma tributária, pela reforma da Previdência, pela reforma política. Não tem como a gente negligenciar essas reformas mais. A trabalhista foi feita e a gente precisa realmente mudar o país. E a gente tem talvez os próximos 6 meses pós-eleições, que é quando os presidentes têm alguma facilidade, algum talvez tempero junto das casas legislativas para realizá-las. Acho que vai ser esse o momento específico para a gente conseguir alguma viabilidade nas reformas específicas. Eu acho que, para o passado, em relação à corrupção, Temer, essas coisas, acho que todo corrupto tem que ser preso e todo corrupto tem no mínimo que ser investigado. Então, como está no meu blog, eu acho que o Temer deveria ter sido investigado de maneira adequada, como todo e qualquer representante do povo que, teoricamente, não cumprir com as suas obrigações ou deixar de cumprir, ou no mínimo, com a ética, com a moral e assim por diante. Mas o que ele fez de bom, a gente também tem que elogiar. Acho que a reforma trabalhista, apesar de não ter sido a mais proveitosa de todas, veio a calhar, veio num momento importante para o país. Talvez a reforma da Previdência, que não era ideal, concordo que está longe de ser ideal, mas é de extrema necessidade para o país também, e vai ficar agora nas mãos do próximo presidente. O próximo presidente vai ter que ter isso como prioridade número 1 do seu governo para conseguir ter governança, senão não vai conseguir governabilidade, para usar um termo mais correto. Então a gente precisa disso com urgência, porque o déficit é grande. Existe o déficit é real. E falando especificamente do tema de hoje, que é a reforma política, eu acho que nós vamos ter muita coisa para falar, porque a mini reforma, como o Braulio falou, foi praticamente uma reforma extremamente dos interesses políticos daqueles que lá estão, dos velhos políticos. Conseguiram mais dinheiro, criaram um fundo eleitoral de aproximadamente 1,7 bilhões, que são dinheiro, que teoricamente é dinheiro público, da saúde, da educação, da segurança, que foi destinado para eles fazerem campanha. Isso tira do mais humilde, tira do menos favorecido e coloca na mão dos caciques dos partidos. Isso que é o mais injusto, isso que é a maior injustiça dessa nova reforma que foi feita. Então, acho que a reforma política foi um ponto que ficou extremamente a desejar e que a gente precisa aprofundar em diversas questões, nós vamos estar entrando aqui no mérito, mas com muita cautela, porque muitas delas acabam sendo diretamente ligadas aos interesses dos velhos políticos. Então, a gente tem que ser cuidadoso ao falar de cada uma delas, porque a gente tem que olhar o viés, o que é para renovar, mudar, porque o que está lá não nos representa. Tenho certeza que a maioria das pessoas que está assistindo tem muita tranquilidade de dizer que a maioria da Câmara Federal, do Senado e do Executivo, de uma forma geral, não nos representa. Então a gente tem que pensar como fazer a renovação. E tudo que eles não querem é isso. Tudo que eles querem é se manter e perpetuar no poder. Vou colocando algumas informações aqui na mesa, principalmente também para quem está acompanhando e pegando, né? Quando a gente fala dessa mini reforma política de 2015, né, para valer em 2016, uma das alterações foi justamente a diminuição do período de campanha. Hoje, 2 alterações foram bastante impactantes no meio. Primeiro, que a pessoa não precisaria estar filiada 1 ano antes, ela poderia se filiar com 6 meses de antecedência em relação à eleição. E o período de campanha foi reduzido para 45 dias. Né? Isso faz com que a campanha seja rápida, né? E muito se falou em redução de custos. Mas a gente vê, na verdade, que com menos tempo também criam novas situações. Qual que é a visão de vocês a respeito desse ponto especificamente e a questão do financiamento das campanhas? As fontes privadas e as fontes públicas. Bom, o que foi justificado como redução de custo da campanha, a princípio, à primeira vista, é extremamente louvável. O tempo longo de campanha também cansa o eleitor. Mas tem um viés maquiavélico nisso aí, porque aqueles que já estão lá com seus gabinetes, estão na mídia, na entrevista, ou nos jornais, eles já são conhecidos do povo, seja por uma visão boa ou ruim, já são conhecidos. Agora, as pessoas, os novos, vamos chamar
vamos nos chamar de outsider, né, que é o que se usa hoje para falar, nós somos conhecidos da grande massa. Então isso prejudica bastante para quem não tem o instrumental que eles dispõem. Instrumental disponível para quem já tem mandato e está no partido. Ele tem o fundo partidário, ele é a liderança do partido, ele tem gabinete, ele tem assessor, ele tem estrutura, tudo isso com dinheiro público. E o candidato, pela primeira iniciativa, que não tem o vínculo de raiz com o partido, ele simplesmente é mais um para compor volume. Só que nós estamos exatamente nesse momento extremamente importante, que as pessoas não querem mais as mesmas caras, porque elas estão sendo denunciadas aí nos telejornais. E os que não estão sendo denunciados, eles estão com mandatos, repetindo mandatos, e não contribuem absolutamente nada para a sociedade, a não ser com boas despesas para o erário público. Então, hoje nós vemos que, já há anos a gente vê a representação de Minas Gerais, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional, pífia. Ninguém como o doutor Bernardo falou, ninguém se sente representado lá por ninguém. Não tem santo, não tem um que fala assim, ó, esse cara é diferente. Não tem. Então nós precisamos de começar a identificar, entre aspas, você vai ver aquele representante para chamar de seu. Porque assim, ele me representa, ele leva as minhas propostas. A representação do parlamentar tem que ser uma representação da sociedade como um todo. É uma coisa complexa, porque existem muitas forças que ficam até digladiando por esse espaço. Mas nós temos que construir, sim, um ambiente que edifique, que mude essa estrutura que só afasta o cidadão, só afasta as pessoas do interesse pelas eleições, né? Quanto ao financiamento de campanha, há muito tempo eu entendo que o sistema de financiamento deve ser no modelo sócio-torcedor, igualzinho do clube de futebol. O partido tem 200 mil filiados, ele vai contribuir lá com 10, 20, 30 e vai arrecadar esse recurso. Aí ele quer fazer mais, então ele compra lá, ou paga mais, contribui mais. Por quê? Porque esses partidos passam a ter mais legitimidade que os outros. Por que isso? Porque ele vai ter filiados, ele vai ter contribuintes, ele vai ter controle social sobre aquele recurso e vai eliminar as legendas de aluguel, são aquelas legendas vazias que estão sempre aguardando para compor, fazer uma coligação ali para ceder um espaço de televisão, de rádio. Né? É um troca-troca de vagas em gabinetes e cargos e que o cidadão comum está alijado, às vezes até nem está prestando atenção nisso, mas isso custa caro no nosso bolso no dia a dia e vai faltar na ponta, é o que a gente vê todo dia. A expansão da cidade informal, as escolas públicas, cada vez o professor ganhando menos, ficando cada vez mais desestimulado ou desqualificado. Então isso é um efeito de uma bomba H, né? Fica tudo em pé, mas não tem mais vida. Então eu entendo que o financiamento de campanha tem que ser oriundo desse movimento do próprio partido. Quem tiver filiados vai ser partido forte, quem não tiver filiados vai sucumbir, isso é uma coisa natural. E a gente precisa disso até para filtrar, porque participar de política não é buscar emprego, para ser assessor ou um projeto de vida. Participar da política é uma questão de ideal, é um ideal que você vai se doar para um projeto coletivo. Então eu vejo dessa forma, eu acho que as pessoas que querem contribuir com a campanha, então vai ter a doação do cidadão. Ótimo, porque ele vai escolher a sua bandeira, isso é muito bom. As empresas, eu sou contra, mesmo a gente discutindo ao contrário, eu sou contra porque, infelizmente,
esse viés existe. A empresa não faz caridade, a empresa faz negócio. E a gente já viu isso recentemente aí. Então, eu sou a favor do sócio torcedor, partido que tem filiado é partido forte, e o contribuinte, está nos assistindo, que acha que deve, eu gostei do Paulo, eu vou contribuir na campanha dele, mas eu vou ficar de olho, vai ter que prestar conta conforme o TRE exige. É isso, o cidadão tem que estar atento ao que acontece. Dinheiro público é para uso público, não é para manter caciques e donos de partido, e nessa estrutura, vou mudar o nome, essa estrutura doente que está levando o país ao óbito. É a hora de mudar. Esse é o momento mais importante desde a direta já, repito. É a hora da gente mostrar o que a gente quer efetivamente nas nossas casas legislativas e no nosso poder executivo. Alonguei um pouquinho, mas desculpa. Então, tentando ser um pouco mais sucinto, primeiro ponto, tempo de campanha. Para mim, o que os políticos fizeram mais uma vez é pensar exclusivamente em evitar renovação. Com os custos que vamos economizar, etc., eles tornaram uma campanha de 90 dias, que já era curta, em 45 dias, e agora nós temos os pré-candidatos, entre aspas, vão ter 45 dias para rodar 853 municípios de Minas Gerais em campanha. Isso é praticamente impossível, para não dizer impossível completamente. 853 municípios em 45 dias é mais ou menos falar que nós vamos rodar 20 municípios por dia. Alguém acha que isso é viável para qualquer pessoa normal, qualquer outsider, qualquer pessoa que quer renovar realmente de fato as casas? Isso é impossível. Então os políticos, quando começam o mandato, eles já começam pensando na reeleição. Então para eles o tempo de campanha é extremamente inexpressivo. Se vai ser 45 ou 90 dias, eles já começam no dia seguinte do primeiro ano de mandato. Então a gente precisa entender que isso foi mais uma vez uma tentativa deles de evitarem qualquer tipo de renovação nas casas. Perfeito? Segundo ponto, financiamento de campanha. Eu acho que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito de se sentir representadas. Então eu sou a favor de qualquer tipo de doação, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física, desde com honestidade, transparência e clareza. Isso é importante porque, inclusive, pessoas físicas podem também fazer negócios escusos, não depende exclusivamente de ser uma PJ. E uma PJ, às vezes a gente negligencia uma empresa, achando que ela simplesmente tem interesses escusos. Não, ela gera emprego. E emprego é o maior benefício social que a gente pode dar para qualquer cidadão nesse país. A gente tem que parar um pouco de pensar nas empresas corruptas que a gente viu envolvidas no mensalão, que eram empresas de apadrinhados políticos, e pensar no microempreendedor, na pessoa que quer algum tipo de benefício real na vida dela, da sociedade. Isso eu acho bastante significativo a gente lembrar, mas hoje é proibido, doação de pessoa jurídica. Do ponto de vista de doação de pessoa física, eu acho que sim, tem que ter um limite. Acho que aí a gente consegue baratear a campanha, a gente consegue colocar um teto de gastos, que hoje, para vocês verem, imaginário o quanto é surreal esse gasto. Uma campanha para deputado federal tem um limite de 2,5 milhões de reais. Ou seja, quem em sã consciência vai colocar do patrimônio pessoal 2,5 milhões de reais para fazer uma campanha de deputado federal? Com certeza essa pessoa que gastar esses 2,5 milhões tem algum outro interesse. A gente tem que ficar de olho nos custos de campanha de todos os pré-candidatos, de todos os candidatos no futuro. Porque com certeza, se a gente for averiguar quem gastou muito, aí sim eu acho que tem algum interesse escuso, porque não tem sentido alguém colocar 2,5 milhões de uma campanha. Para vereador, que foi o pleito de 2016, era um limite surreal de 606 mil reais, 603 mil reais, algo assim. Certo? Eu participei da campanha, tive um gasto de 30 a 38 mil reais, ok? Consegui quase 5 mil votos. Então acho que não é por aí, não é a quantidade de dinheiro que define um voto honesto, que vai conseguir 100 compras de votos, definir a eleição ou não eleição de algum candidato. Foi só para ter um dado formal, foi mais votado que 9 dos que estão lá nos representando hoje em dia. E quanto às doações públicas, né, que no caso são fundo partidário e fundo eleitoral, sou completamente contrário. Eu acho o maior absurdo a gente tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, para jogar na mão dos partidos políticos fazerem campanha e propaganda, para comprarem helicópteros e andarem em Minas Gerais de helicóptero enquanto a gente pega trânsito todos os dias, enquanto o nosso transporte público é de péssima qualidade. Então acho que a gente tem que parar, colocar a mão na consciência e entender que dinheiro público é para o cidadão de bem, é para o cidadão honesto. Então a gente tem que ser contrário, não para mordomias e regalias de presidente de partido político. Acho que a maior forma da gente conseguir representatividade na política é, primeiro, não é limitando o número de partidos, como eu escuto muitas pessoas falando, é sim limitando como esses partidos sobrevivem. Eles sobrevivem de dinheiro público sem representação ou com representação.
A gente está vendo escândalos aí envolvendo alguns partidos. Esses partidos simplesmente continuam ganhando o mesmo montante de dinheiro público do fundo partidário, do fundo eleitoral. Independente se estão roubando, se estão se representando ou não, eles continuam ganhando a mesma quantidade de dinheiro. Isso precisa acabar. O partido precisa entender que precisa representar. Ele representa quem? Os seus filiados. Uma vez que ele não representa, o filiado deixa de contribuir. Se o filiado não contribuir, esse partido acaba. E assim por diante. Acho que é a lógica de qualquer empresa, se a gente for pensar. Agora, com o dinheiro público, a gente perde essa lógica. O partido não preocupa se ele está nos representando, se ele está roubando, se ele está sendo honesto, se ele está sendo ético ou moral. Por quê? Porque o dinheiro vem, o dinheiro cai de qualquer jeito na conta dele. Nós estamos falando de aproximadamente 100 milhões para o PT, de aproximadamente 60, 90, 70 milhões para o PSDB, para o DEM e para outros partidos. Nós estamos falando de muito dinheiro público. Nós estamos falando de aproximadamente 1,7 bilhões do fundo eleitoral, mais 900, quase 1 bilhão de fundo partidário por ano. Então é muito dinheiro público indo para o ralo. A gente tem que acabar com isso, parar com isso. O dinheiro público não pode ser gasto dessa maneira. Enquanto a gente não entender que o fundo partidário é péssimo, é ruim, que ele devia estar sendo investido de outra forma, a gente não consegue mudar o país. Então, quando a gente vê a greve dos caminhoneiros, em vez dos políticos se preocuparem em cortar gasto, eles aumentam o imposto, isso é surreal. Para mim, eles tinham que cortar no fundo partidário, no fundo eleitoral, dos próprios bolsos, dos gabinetes, dos assessores, assim por diante, para depois a gente pensar em aumentar o imposto. O cidadão já está até aqui de imposto. A gente não consegue mais falar de aumento de imposto. Então, a gente tem que parar de falar aumento de imposto e cortar gasto público. E começar por gasto de privilégio, de regalia, de político. E aí nós vamos começar, então, a colocar o Brasil numa linha que realmente muda o país. Senão a gente vai estar fazendo exatamente mais do mesmo. Esse aspecto do número de parlamentares, ele é o fator de divisão do fundo partidário, né? Então, os partidos têm uma cota do fundo partidário de acordo com o número de deputados federais empossados, né, digamos assim, dentro da Câmara dos Deputados. E, visto isso, se para ter-se uma fatia maior do bolo, né, eles têm que aumentar o número de candidatos eleitos. Como, na visão de vocês, essa máquina, na verdade, começa a trabalhar simplesmente para garantir a maior fatia do bolo? Nós sabemos algumas situações, naturalmente, né, onde começam os desvios e etc. Mas como é, na visão de vocês, que deveria funcionar essa dinâmica hoje dos partidos para realmente conquistarem essa representação de forma legítima e, digamos assim, útil à sociedade? Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Eu acredito que a forma do partido conseguir trazer esses recursos, essa participação, é estar perto das pessoas, é estar realmente junto com aquelas pessoas que ele diz representar. Porque se ele não identifica quem ele representa, ele não está prestando papel nenhum, está prestando um papelão. Então, eles vão ter que mudar a forma de fazer a prática. Só fazer uma complementação do efeito Tiririca, porque, ou seja, partidos buscam pessoas, às vezes, para justamente criar esse efeito, conseguir mais pessoas no campo. Tá. Pois é, isso aí é uma das formas que é da proporcionalidade do voto, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu acho que para evitar o efeito Tiririca, com todo o respeito que o Tiririca merece, não, é o eleitor que votou. Ele está querendo votar na pessoa conhecida ou na pessoa que vai representá-lo com qualidade. A gente vê isso no dia a dia. Todas as casas legislativas, com todo respeito às pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente ter um pouco de conhecimento, um pouco de preparo, como dizia o doutor Ernesto, ajuda muito, ajuda muito. Então, assim, eu acredito que o eleitor ele tem que valorizar o voto dele. Ele pode fazer, desculpa a expressão, da urna um pinico. Da urna é uma coisa séria. Você está definindo a vida de várias pessoas, inclusive a sua, dos seus filhos, da juventude, dos idosos, com o seu gesto de votar. Agora, como é que você vai evitar o efeito Tiririca? Nesse modelo que tem, que é o proporcional, não tem jeito.
Agora, tem outras fórmulas que estão sendo discutidas, como o voto distrital. Aí já começaram a inventar o voto distrital, misto, com lista. Eles sempre arrumam um jeito de deixar o cidadão de fora, né? Sempre é as lideranças, donos de partido, que infelizmente temos, né? Os partidos têm dono. Às vezes o dono tem vários partidos, mais de um. E o cidadão comum não sabe, porque a gente tem tanta informação para a gente cuidar do nosso dia a dia que a gente não consegue acompanhar. Para resolver a questão do efeito tiririca, é o eleitor melhorar o seu voto, estar atento da responsabilidade que esse voto representa e também mudar o modelo de votação. Qual que é o melhor modelo? Nós vamos discutir isso para frente. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre qual que é o melhor modelo. O melhor modelo é o eleitor bem informado, também é o melhor modelo. Mas a gente sempre quer controlar de uma forma ou de outra com vários modelos de votação. Mas para a gente fazer uma coisa diferente e que seja mais aberta, honesta, nós temos que mudar esse Congresso que existe hoje aí, né? Nós precisamos mudar a nossa representatividade e torcer muito para que as pessoas que entrarem estarem com uma nova concepção de política, de Brasil, porque dentro do Congresso Nacional, se você imaginar, você tem 600 deputados, é humanamente impossível você discutir com essa turma desse tamanho, e tem aquelas turmas já todas com patologias graves, né, doutor, que o cara está com, aquela doença dele ainda contamina, é extremamente insalubre aquele ambiente. Precisa sim fazer uma mudança. Eu acredito que não vai ser da noite para o dia, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que perseguir, e aquelas pessoas que chegarem lá com energia, com vontade e com transparência, eu acredito que a própria sociedade vai seguir aquele exemplo e vai empurrar para que a gente tenha continuidade de um ciclo virtuoso, para tirar esse vicioso. Então, Bruno, acho que pegando a sua deixa aí, do Tiririca, acho que a primeira coisa que tem que ser falada é que às vezes a má gestão, eu costumo falar isso, eu vou repetir, a má gestão ela é tão ruim quanto a corrupção, às vezes até mais nefasta. Então o Tiririca é um exemplo disso. Ele foi lá, não fez absolutamente nada, cumpriu os 8 anos dele de 2 mandatos e agora está se aposentando. Então acho que isso é muito grave, a gente precisa entender isso como uma baita ineficiência. O que era um voto de protesto virou um tiro no pé, ao meu ver. E para evitar o efeito Tiririca, foi criado já um mecanismo que é a cláusula de barreira. Então cada candidato agora, para no mínimo ser eleito, ele precisa ter 10% dos votos do quociente eleitoral, dentro de uma proporcional aberta, que é o que a gente tem hoje, são vários candidatos dentro de um partido, todos esses acumulam os votos, e depois, por maioridade, quem teve mais votos, entra primeiro, em caso do partido conseguir uma cadeira, né? Mas ele só entra, caso agora ele tenha um mínimo de 10% dos votos, para evitar o voto Tiririca, o efeito Tiririca, que foi quando um candidato com 1 milhão de votos entrou, sendo que outros candidatos que não tinham coeficiente eleitoral, nem os 10%, entraram só pela influência desses votos dele. Então nós conseguimos, entre aspas, uma barreira que ajuda de alguma forma a evitar esse absurdo. Mas, ainda acho que a gente tem que repensar realmente o modelo. Mas tem que pensar um modelo com muito cuidado, porque eles tentaram nessa mini-reforma implantar alguns modelos que seriam extremamente graves para a democracia nesse momento. Tem o proporcional aberto, tem o proporcional com lista fechada, onde os caciques definem quem são os candidatos, e a gente vota simplesmente na legenda, e a legenda nos conta quem vai entrar. Então, se você votar, por exemplo, no PSDB, você vai colocar o Aécio, se você votar no PT, você vai colocar a Dilma, e assim a gente tem que lembrar que esses velhos políticos vão estar no poder desses partidos, então a gente fica refém deles. Se a gente pensar no distrital, a gente tem a opção de transformar Minas Gerais em vários distritos e tem algumas modalidades. O distritão, que era o que eles queriam, que teoricamente você coloca simplesmente por ordem de quem foi mais votado, e num primeiro momento parece a ideia muito boa para a maioria das pessoas, só que a gente tem que lembrar que quem está no poder já tem campanha sendo feita desde que foi eleito. Então eles saem na frente, então às vezes nós vamos continuar sem renovação, porque eles têm muitos votos mesmo, eles não têm naturalmente muitos votos porque eles fazem emenda parlamentar, e com essas emendas parlamentares eles compram seus currais eleitorais,
Então a gente tem essa dificuldade de implementação instantânea. Então talvez seja um pensamento de uma mudança de padrão, mas uma mudança progressiva, para a gente conseguir que tenha no mínimo um meio termo até que a gente consiga suscitar alguma realmente real mudança sem ser perniciosa, sem ser viciosa, igual o Paulo falou, e a gente não realmente mude. Então, o distrital misto, que é o meio do caminho. Você teria a forma distrital, que você vota nos partidos, e tem a forma que você vota em quem realmente tem representatividade individualmente. Você tem as duas modalidades. Talvez seja um método interessante, mas tem que ser pensado, porque tem seu lado negativo também. A gente tem as duas opções, a gente tem, na verdade, várias opções. A gente tem que sentar e ver qual que é real, melhor para a democracia e para o cidadão. Esquecer um pouco o lado dos políticos, o que é difícil, porque quem vota, no final das contas, são eles. Então, eles votam muitas vezes pensando exatamente em como não renovar, em como se perpetuar no poder. Então, não é fácil essa mudança. É uma mudança realmente muito difícil, porque, inclusive, todas as reformas que nós falamos aqui que são necessárias vão ser votadas por quem tem menos interesse por elas. Isso que a gente tem que lembrar. O maior interessado é o cidadão, e, na verdade, acaba que é o menos ouvido, o menos escutado quando esses políticos vão lá nos representar, entre aspas, né? Vocês dois abordaram, de certa forma, né, a questão de como, então, fazer com que o cidadão tenha um voto consciente. Só que isso parece ser trivial, mas eu acredito, na verdade, que não é. Porque imagine um cidadão qualquer, por hipótese, que não tenha nenhum tipo de estudo prévio sobre algum candidato. Ele nunca procurou saber de nada. E aí, dá o start do período eleitoral e ele vai começar a ser bombardeado de propaganda. Seja santinhos impressos, né, receber informação pela internet, participar de palestras, enfim, ele vai começar a se informar. Mas é muito rápido isso. E normalmente as pessoas começam a se balizar pura e simplesmente em pessoas. E tem todo um mecanismo partidário por trás disso. Na visão de vocês, como orientar as pessoas perante o método do voto proporcional, que é o método vigente? Essa pergunta sua é complicada, viu? Não é complicada você criar um sistema. Agora, o complicador chama quem está do outro lado, é o seu semelhante, é o outro ser humano. Porque as pessoas são expertas naquilo que interessa a elas diretamente. E a gente sabe, por cultura nossa, o brasileiro, a gente tem visto os resultados, né, da abstenção, dos votos nulos e de votos brancos, tem aumentado, porque ele está se afastando dessa informação. E como fazê-lo, estar atento para que o voto dele é extremamente importante, que o voto dele pode mudar o país, que ele tem uma responsabilidade enorme. Para você contar para as pessoas como é que funciona hoje esse sistema, que é o sistema proporcional, que o partido vai ter que ter tantos mil votos para poder eleger uma cadeira, mais tantos mil votos para eleger uma segunda. Isso passa ao largo das pessoas, do eleitor. O eleitor vai votar na pessoa, seja porque alguém pediu, seja porque ele acha bonito, ou seja porque ele é um artista de televisão, que ele é da rádio. Então, as pessoas vão votar dessa forma. Para mudar isto, é uma construção de educação, e isso vem lá da escola, lá da base, voltar lá com a moral cívica, né? A gente entender para que serve o voto, como é que o país tem quantos poderes, como é que é composto as casas legislativas. Hoje os meninos sabem disso, a gente quando era pequeno a gente já sabia. Então nós temos aqui uma lacuna muito grande, fora a desesperança que se construiu. Hoje eu tenho a visão que isso foi feito de propósito, exatamente para manter esse status quo. Agora, nós já perdemos algumas gerações, temos um jeito de recuperar, temos. Então, como que a gente vai levar essa mensagem para o cidadão, para ele entender como é que é o voto proporcional, para onde vai o voto dele, como é que isso vai resultar dentro do... Ele vai ter que escolher o partido
pela ideologia e pelo estatuto do partido. Eu tenho por hábito dizer, se qualquer partido que você pegar, todos eles são lindos, maravilhosos, que é o melhor do planeta, que é o melhor para você. A prática é que não existe, que o partido não faz mal para ninguém, quem faz mal são as pessoas. E as pessoas também fazem o bem também. Então você vai ter que escolher as pessoas que te representam, que tenham uma trajetória coerente de vida com o discurso que hoje se faz, né? Porque é também muito comum aparecer, vamos pegar o exemplo do Fernando Collor de Mello, na época ele apareceu lá, o Cavaleiro das Alagoas, né, o Salvador do Brasil, e a gente viu o que deu, né? Com seus choques heterotóxicos, né? Que enlouqueceu o Brasil, o dano que isso gerou, né? Então o Brasil, ele tem sido um laboratório de experiências muito negativas. Agora, eu acho que nós já temos uma bagagem muito grande para a gente escolher melhor. Então, você, principalmente as que já estão lá, que estão pedindo o seu voto, que agora ele vai fazer, por que você não fez antes? Por que o seu partido que está lá, vamos pegar o MDB, que era PMDB, era MDB, virou PMDB, agora é MDB, que são as mesmas lideranças desde sempre, todos eles sempre nos governos, e a gente discutindo a mesma coisa até hoje. Então, essa legenda te representa quem lá ele pode, que faz a sua voz dentro do Congresso, ou dentro da Assembleia, ou dentro da Câmara Municipal. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter que refinar e descobrir como é a história de cada candidato. Procura no Google, procura na internet, se você não achar nada disso, entra no e-mail do seu candidato, no Facebook, e pergunte para ele, procure se informar. Claro que cada um fala o que quiser, mas pesquisar é o melhor caminho, e você escolher esse caminho e perseguir. Eu acho que para construir essa informação toda que você perguntou, acho que nós vamos ter que começar numa próxima geração. Talvez a partir do ano que vem a gente possa construir em Brasília, em Minas Gerais, e contribuindo para a Câmara Municipal, para ter novas formas de parar de ter gastos com educação, gastos com saúde, gastos com segurança. Passarmos a fazer investimentos em educação, fazer investimentos na saúde, fazer investimentos na segurança, que é muito mais barato, muito mais eficaz, e nós vamos ter uma geração muito mais produtiva e responsável do que a gente tem hoje, não por culpa dessa geração, mas por culpa dessas lideranças que há anos dominam nossas casas legislativas, dominam os poderes, e hoje a gente está vendo que nenhum dos três poderes hoje estão nos representando. Complexo, né? Eu acho que é oportunidade, é inovação total. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é falar para todo mundo que está nos escutando bem claramente uma palavra. Tem que votar. Vote. Não adianta a gente anular voto, não adianta votar em branco, não adianta ser omisso. Alguém vai ser eleito em 2018, nas eleições de 2018. De qualquer partido, alguém vai sentar nas cadeiras da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa, do governo, do Senado e assim por diante. Não tem jeito. Então nós temos que tentar eleger os melhores. Se não tiverem os melhores, que sejam os menos piores, e assim por diante. Acho que a gente sempre tem que tentar buscar informação, tanto do candidato quanto do partido. No caso específico do Partido Novo, que aqui eu defendo bastante, é um partido que é homogêneo nas suas atitudes. Se você pegar os representantes em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, você vai ver bem claramente, no caso Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, você vê bem claramente que todos eles agem de forma homogênea. Então isso serve de exemplo. Se você olhar um candidato lá, você sabe como o outro vai agir. Isso é muito importante. Isso dá uma segurança para a gente falar que o que a gente está falando vai ser posto em prática. Acho que isso é um grande diferencial. Outro ponto que eu acho importante é educação, mas educação a longo prazo. A gente não vai conseguir essa mudança brusca de um dia para o outro. A busca de informação pelos teoricamente concorrentes é essencial, mas isso às vezes não está na mão de todos, apesar hoje da mídia social, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. A gente precisa ir além.
E realmente eu acho que a gente tem que tentar, através da representatividade, encontrar realmente quem sejam nossas pessoas específicas e conhecer dentro dos próprios partidos quem são os possíveis eleitos em caso de fracasso do nosso candidato. Porque com certeza quando você tem uma eleição proporcional, às vezes você vota em X e elege Y. Você vota num candidato específico achando que ele vai ser o seu representante e acaba que quem vai para a Câmara Federal ou para o Senado, assim por diante, vai ser outro candidato. No caso do Senado não, porque é majoritário, né? Mas especificamente no caso de câmaras federais e assembleias, às vezes você vota em um esperando que ele vai ser o eleito e na verdade quem vai é outro colega. Eu acho que é bom conhecer a chapa por inteiro, saber todas as possibilidades de para onde o seu voto pode parar. Porque muitas vezes você vai votar num colega que chega lá e tem um representante que já é ficha suja, que está na justiça, que está com diversos processos e que está entrando, entre aspas, de gaiato. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar bem atento a isso para ter bastante tranquilidade de dormir depois do voto, sabendo que precisa votar, com uma tranquilidade que fez o certo. Votou, escolheu com consciência. Escolheu porque as qualidades do partido e do candidato realmente o referenciam para aquela situação, para aquela especificidade que a gente precisa, que é renovação. Pessoal, vamos abrir aqui o espaço para perguntas, né? O pessoal que está aqui, alguém quer fazer alguma pergunta direcionada a um dos nossos debatedores aqui? Sr. Maurício, por favor. Pode ser. Boa noite, pré-candidatos, se é assim que eu posso falar. Meu nome é Maurício Prado. Boa noite, pré-candidatos, se é assim que eu posso chamar. Eu sou Maurício Prado, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual aposentado e tenho trabalhado para a minha categoria, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa. Uma coisa que tem me preocupado muito além do que vocês falaram, que tem que dar um empoderamento para a população e tem que ser mesmo para poder escolher bem, existe uma série de vícios, e eu gostaria que vocês se posicionassem. Você vai num gabinete de um deputado federal, de um deputado estadual e também de um senador, e tem pelo menos uns 20 a 30 assessores. Estive ano passado no parlamento da Hungria e um visitante estrangeiro, eu topei com uma meia dúzia de parlamentares lá, com 2 funcionários apenas, e existia no parlamento os funcionários que eram comuns a todos eles. Na Inglaterra também, os parlamentares vão de transporte público. Então nós temos uma série de despesas pagas pelos contribuintes, com carro, motorista, segurança e uma série de assessores. Isso não é de interesse da sociedade, com certeza. Então eu gostaria, para não me estender muito, que existe uma série de coisas que precisam mudar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Maurício, excelente pergunta, porque vai muito de conta com o que a gente pensa. Um partido novo é um dos primeiros partidos que colocou em prática o que devia ser regra. A gente tem já, inclusive como pré-candidatos, assinados termos de compromisso com o partido, no mínimo 50% de corte em qualquer verba que a gente tiver nas mãos, e o número de assessores redução em torno de 70%. E aí, quando eu te falo isso, você pode virar para mim e perguntar, porque eu citei há pouco, falar assim, mas quem disse, quem me garante que você vai cumprir? Eu te falo, nós temos 4 candidatos eleitos no Brasil. Matheus Simões aqui em Belo Horizonte, a Janaína Lima em São Paulo, o Leandro Lira no Rio e o Camusato em Porto Alegre. E os 4 fizeram exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que entender que vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não tem que ter regalia, não tem que ter privilégio. Aí a gente precisa cortar realmente na cara. Então eles cortaram exatamente isso. O Matheus conseguiu uma economia de R$1 milhão no gabinete dele. Ele cortou, além de assessores que ele tinha direito a 21, se não me engano 21 ou 22, ele passou para 6, tá certo? Ele cortou praticamente 2/3 do que ele tinha direito. Ele tinha direito a 2 motoristas. Como ele nunca teve motorista na vida dele, ele tinha direito a 2 carros, desculpa, e um motorista. Ele cortou isso também.
Por quê? Porque não tem interesse em mudar a realidade dele. Ele acha que não tem que ter regalia e privilégio em cima de ninguém. O mesmo foi feito em São Paulo, o mesmo foi feito no Rio, o mesmo foi feito no Rio Grande do Sul. Então essa homogeneidade me dá tranquilidade no que eu estou te dizendo, que é um compromisso não do Bernardo, não um compromisso de ninguém que é pré-candidato especificamente, é um compromisso do partido. A gente acha que tem que cortar na própria carne. Aqui em Belo Horizonte tinha um gasto, existe esse gasto ainda na casa, na Câmara dos Vereadores, de aproximadamente R$6.000 por mês. Passar para quê? Para correio. Quando foi a última vez que nós mandamos uma carta? Eu recebo carta de diversos vereadores e deputados, me dando parabéns pelo meu aniversário, com o meu dinheiro. Isso que é triste, entender que eles estão usando o meu dinheiro, ou seja, o dinheiro público, para me mandar parabéns, sendo que ele nem me conhece. Eu não preciso desses parabéns. Eu precisava que ele fizesse alguma coisa de efetivo para mim, na educação, na segurança, e assim por diante, na saúde, que é a minha área. Então, acho que a gente precisa entender que o primeiro corte, quando eu falei lá atrás, em vez de aumentar imposto, a gente precisa cortar gabinete, cortar regalia, diminuir o número de vereadores, diminuir o número de deputados estaduais, diminuir o número de deputados federais, porque a gente não tem necessidade desse gasto absurdo. O Congresso brasileiro, Câmara Federal e Senado gastam 29 milhões por dia. Estamos falando de 29 milhões de reais por dia. Isso não é possível. A gente tem um presidente da República que gasta mais do que a rainha da Inglaterra. Isso também não é possível que a gente entenda e aceite isso. Então, o Partido Novo bate isso diariamente, que é cortar gastos, cortar privilégios, cortar na própria carne. Se a gente não fizer dessa maneira, nós vamos continuar sendo mais do mesmo. E acaba que, através do exemplo, a gente consegue influenciar. Quando a gente fala assim, mas conseguiu. A gente viu alguns outros vereadores discretamente, mesmo suavemente, cortando um motorista, cortando um carro que tinha direito, cortando um pouquinho da verba que tinha direito ali que não acha desnecessário, e assim por diante. E outro pensamento do partido, inclusive, também, que é muito importante ressaltar, é que caso seja eleito 1, 2, 3, 4, 5 deputados federais ou deputados estaduais, o objetivo é que estão no gabinete único. Para quê? Para você fazer exatamente o que você falou. A massa mais importante do gabinete, a massa do secretariado, etc., seja comum, para que a gente possa economizar. Então, em vez de ter 6, vamos ter 2 cada um e 4 comuns. A gente consegue 6 da mesma forma, com mais